Oi, gente, boa noite para todos. Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Estamos aqui iniciando mais uma aulinha essa semana que ainda está remota, né? Lembrando que, como a gente já vem conversando, a partir do dia 3, as nossas aulas elas estarão praticamente toda no presencial, tá bom? Finalizou aquela divisão de bolhas e assim estaremos lá firmes e fortes, trabalhando com 40 cursistas, se Deus abençoar, dentro da sala de aula, tá bom? E hoje, dia 28/10/2021, estamos aí mais uma vez assustados com o passar do tempo. Logo, logo, Papai Noel vai estar chegando aí, a gente vai estar concluindo nosso curso e Papai Noel vai trazer dentro da sua sacola o diploma, né, o certificado de conclusão do curso aí para nossos amados cursistas, correndo tudo bem de agora até o final, tá bom? Nosso curso de assistente de controle de qualidade. Então, preparei essa aulinha de hoje para a gente falar um pouquinho sobre um ponto muito importante no gerenciamento e no controle de qualidade dentro de um empreendimento. E nós vamos falar justamente sobre o gerenciamento dos custos, tá bom? Então, preparei um slide muito legal, aproveitei uma dica que a nossa apostilinha nos deu, e preparei um material que fala sobre exatamente 7 dicas sobre estratégias para a gente reduzir os nossos custos, os custos de matéria-prima dentro das instituições, dentro dos empreendimentos, dentro dos negócios, tá bom? Então vou apresentar aqui para vocês o nosso slidezinho. Só um instantinho, vamos para a nossa mágica de compartilhamento aqui. 1, 2, 3, vai. Hoje ele atrasou um pouquinho, né? Agora sim, está compartilhado. Agora sim. Hoje ele atrasou. Normalmente faço 1, 2, 3, vai e ele aparece. Hoje a mágica demorou um pouquinho, tá? Então estamos aqui com a apresentação do curso, subordinado à Secretaria de Estado de Educação, Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, região ao qual nós somos atendidos, né? E estamos gentilmente ocupando espaço aí cedido pela Escola Estadual Laís de Lisboa de Oliveira. Nosso curso Assistente de Controle de Qualidade, um curso do projeto FIC, Formação Inicial Continuada, tá bom? Continuamos ainda na unidade 2 e no módulo 4, né? Como eu disse, é uma unidade que ela é bem densa, ela tem um contingente de horas aí bem elevado, né? Que a gente já está trabalhando nela há um bom tempo, e esse módulo 4 também, que trabalha sobre os conceitos de otimização de processo e uso de matéria-prima também, é um módulo bem denso, ao qual a gente vem trabalhando aí nas últimas semanas. Mas nosso planejamento de aula está legal, o nosso cronograma está em dia, a gente não está atrasado, e o melhor, né? A gente está observando o bom proveito por parte dos nossos amados cursistas, vocês, ok? Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre a gestão de custos, né? Quando a gente fala custo, envolve exatamente gastos. A gente já vem na cabeça da gente, vou comprar alguma coisa para minha casa, um sofá. Qual vai ser o custo disso? Ou seja, o que você vai desembolsar? E, naturalmente, você tem que entender e gerenciar se aquele valor cabe dentro do seu orçamento, se naturalmente você fazendo essa aquisição, se você vai conseguir continuar cumprindo com os seus outros gastos, com os seus outros compromissos, tá? Então, nós chamamos esse conjunto aí de observação, de controle, de gestão de custos. E o que vem a ser gestão de custos e qual a sua finalidade? Então, preparei um conceitozinho aqui, bem facinho para todo mundo entender. O conceito de gestão de custos o conceito de gestão de custos é bastante simples e consiste no gerenciamento dos gastos da sua empresa. No entanto, mais do que saber quais são as despesas do empreendimento, gerir significa ter custos realmente necessários, conseguir pagá-los e reduzi-los quando possível. Pessoal,
É mais ou menos como a gente organiza as contas da casa da gente. Entretanto, dentro de uma empresa, existem alguns custos que vão ser muito necessários e que você não consegue cortá-los, vamos dizer, você pode reduzi-los. Exemplo, uma conta de água. Você vai conseguir tocar a sua empresa sem ter uma água? Conta de luz, a mesma coisa. O que você pode fazer é, de vez em quando, dar uma apertadinha na torneirinha para não ficar vazando uma água. É não deixar determinadas lâmpadas acesas dentro de casa. E dentro da empresa é mais ou menos assim também. Há aqueles custos que a gente precisa, é necessário, é vital para a sobrevivência da empresa. Entretanto, de vez em quando, a gente vai ter que dar uma apertadinha para que não ocorram desperdícios e, naturalmente, não ocorra uma perda financeira, né? O que pode vir a gerar prejuízos para a empresa ao longo prazo, dinheiro esse que poderia estar sendo investido em um outro ponto necessário, como treinamento, como aquisição de novos maquinários, como valorização da sua equipe e assim, valorização financeira, tá, pessoal? Da sua equipe e assim sucessivamente, tá bom? A gestão de custos compõe os gastos e investimentos necessários para que a organização realize suas atividades e produza. Em especial, a gestão de custos serve para direcionar o planejamento estratégico de um negócio. A gestão de custos feitas de maneira eficiente contribui para a saúde financeira da empresa. Então, é justamente isso que a gente acabou de explicar. Aqueles gastos, aqueles custos que são fixos e que a gente precisa. Entretanto, há algumas estratégias para a gente conseguir reduzi-los. Por exemplo, uma empresa que lida com produção de sanduíches. Bom, necessário e fundamental para você fazer um sanduíche, ter um pão de qualidade e ter um hambúrguer de qualidade, não é verdade? Então você consegue tocar a sua empresa sem comprar hambúrguer e sem comprar os pães? Naturalmente não, não é verdade? E aí são essas matérias-primas que vão permitir com que a empresa apresente o seu produto para o mercado e, consequentemente, faça a sua receita, ou seja, a sua arrecadação financeira, e a partir do gerenciamento dessa arrecadação financeira, você vai controlando o que você está gastando e tentando reduzir. Então, você precisa dessa matéria-prima, você precisa do pão e do hambúrguer. O que você pode fazer seria estar controlando esse gasto no sentido de não desperdiçar essa matéria-prima e de tentar negociar com fornecedores algum valor que seja mais propício para o seu orçamento, tá bom? Então, essa gestão de custos, ela é muito, muito, muito importante. Então, de vez em quando a gente precisa de estar reorganizando tudo isso. Diariamente a gente tem que estar com esse controle em formatos de relatórios, a gente tem que estar com esse controle o tempo inteiro. Para no final, no momento que suas contas começam a chegar para você arcar com seus compromissos financeiros, você não levar um susto e, naturalmente, não ter mais custo do que receita, o que aí é um problema muito sério, tá bom? Contribuindo diretamente aí para problemas na saúde financeira da empresa, tá bom? Então, preparei aqui, como eu disse, é um texto que não é meu, tá? Eu retirei ele de uma dica sobre gestão de custos que está na nossa apostila, está lá citado na página 47, e eu coloquei aqui o endereço, tá? O www.neoplástico.com.br, blog 7 dicas para reduzir o custo de matéria-prima na indústria, tá bom? Bom, dica 1. Faça um bom planejamento da produção. Conhecer a fundo a realidade de sua empresa é fundamental para reduzir o custo da matéria-prima. Faça um balanço de quantos quilos de determinado insumo estão entrando em sua linha produtiva, os custos e todos os valores envolvidos no processo, com o objetivo de sempre ficar por dentro das contas. Elabore relatórios referentes aos custos,
de cada colaborador e ao impacto das ações internas e externas das finanças. Também estabeleça medidas que possam contribuir com a redução dos gastos, como com energia elétrica, manutenção de equipamentos, entre outros. Vale a pena reunir os seus líderes para que cada um apresente os números de seus setores, incentivando as boas práticas e sugerindo melhorias onde houver pontos negativos. Introduza metas e prazos para a diminuição nos gastos, estabelecendo ações que possam contribuir para que os objetivos sejam atingidos. Dessa maneira, o planejamento será muito útil para evitar perdas financeiras em momentos de instabilidade, garantindo uma boa saúde orçamentária da sua empresa. Pessoal, é mais ou menos o que a gente deu o exemplo sobre a empresa de produção de hambúrgueres. Ok, você comprou 100 pães, ok? Naturalmente, concordam comigo que o ideal é você, se você comprou 100 pães, você vendeu 100 sanduíches, não é verdade? Então, obviamente que de vez em quando vai acontecer um desperdício, algum pão vai quebrar, você não vai oferecer esse pão para seu consumidor, mas você precisa de ter o controle desse fluxo todo. Bom, se eu comprei 100 pães, vamos ver quantos hambúrgueres eu vendi, quantos sanduíches eu vendi. Ah, eu vendi 98. Então significa que 3 se desperdiçaram. Quais foram os motivos desse desperdício? É aí que vem o controle do gerenciamento financeiro. Bom, se você está comprando 100 e está saindo 100, você está aí com 100% de fluxo de venda, aproveitando 100% da matéria-prima que você adquiriu. Mas a gente sabe que isso na prática sempre acontece alguma coisa que sempre vai ser normal um percentual de desperdício. Mas é aí que vem o gerenciamento do controle de qualidade, no seguinte sentido, e automaticamente gerenciando os custos. Bom, se você comprou 100 pães e foram vendidos 20 sanduíches, e sendo assim, não tem nenhum pão desse no estoque da empresa, significa que você está desperdiçando 20 pães. Então, diante disso, vale a pena você pegar os seus líderes responsáveis pelas montagens, pelo armazenamento desses pães, e aí tentar entender o que está acontecendo para evitar esse gargalo de desperdício. Não é verdade? E esse desperdício, naturalmente, está gerando um custo para a empresa. Então, isso também é o gerenciamento de custo. Então, de custo, você está fazendo um bom planejamento da sua produção. Ou seja, se você comprou 100, a minha meta é, por exemplo, comprei 100, eu quero desperdiçar apenas 5%. Então, você estabeleça essas metas, converse com seus líderes e, sobretudo, entenda o processo de funcionamento do empreendimento ao qual você está representando. Por quê? Se você está gerenciando, mas você não entende nada de sanduíches, nada do processo de produção, você vai ter dificuldades para gerenciar. Então, é fundamental você entender esse processo todo através da matéria que a gente estudou ontem, que é o fluxograma. Você entender aquele fluxo de produção, como a coisa acontece, chega aqui, passa para cá, daqui passa para lá, até chegar no consumidor final. Por isso que é importante fazer aquele desenhozinho, igual a gente conversou na aula passada, tá bom? E faça literalmente um balanço mesmo. Não precisa muitas vezes nem de ser coisa sofisticada. Você pega uma tabelinha como aquela que a gente aprendeu em sala de aula, coloca de um lado, comprei X, vendi X. Quando você cruza essas informações, naturalmente, você vai ter uma noção de onde estão as perdas e o que você pode segurar em termos de gasto e de desperdício, tá bom? Então fica essa primeira dica aí, faça um bom planejamento da sua produção. 2. Avalie o desempenho de cada processo. O mau uso das matérias-primas representa um dos principais problemas enfrentados pelas companhias, principalmente de reciclagem de plástico. Mas a avaliação dos processos pode contribuir para melhorar as tomadas de decisões. Olha o nosso fluxograma de ontem aí, gente. Aquele trabalho da gente mapear e desenhar o fluxo produtivo da empresa. Como começa o atendimento, como que a pessoa
o que a pessoa faz, qual a decisão que ela toma, qual o fluxo de acontecimentos para que o produto final chegue a ser comercializado ou serviço prestado, tá? Ao avaliar o desempenho de cada setor da sua empresa, certamente você saberá onde são necessários novos investimentos e que áreas devem colocar o pé no freio. Assim, a gestão terá em mãos números que as auxiliarão na busca por melhores resultados. Faça um cálculo sobre quantos produtos podem ser finalizados com determinada quantidade de matéria-prima comprada, estabelecendo metas que não só serão atingidas se houver falhas nos processos. Caso você constate gargalos, a dica é orientar os colaboradores, mesmo que novos treinamentos sejam necessários. Afinal, capacitação é uma alternativa para melhorar os procedimentos, tanto internos quanto externos. Então, é o controle mesmo, tá, pessoal? Por exemplo, você comprou 100 hambúrgueres, mas só saíram 80 sanduíches. O que aconteceu? Tenta entender esse processo. Chama o seu líder. A chapa que nós temos, ela está envelhecida e aí o hambúrguer está ficando muito pregado nela. Quando eu passo a espátula, acaba quebrando. Então, significa que você vai ter que buscar alguma solução. Então, de repente, você gerencia seus custos de tal forma que você consiga fazer um investimento futuro em uma nova chapa, consequentemente, evitando esses desperdícios. Esse gerenciamento de custo ele é tão importante, mas tão importante, que, de repente, com o que você está desperdiçando, você consegue economizar para comprar uma chapa nova, por exemplo, e ainda assim ter um lucro, porque você vai diminuir o seu percentual de desperdício da matéria-prima. Então, tudo, pessoal, isso envolve controle, anotações, levantamentos de dados, por isso que a gente aprendeu muito a tirar aquela média e trabalhar com a mediana, com aqueles percentuais que a gente trabalhou em sala, montando aquelas tabelinhas, montando os gráficos e cruzando todas essas informações, né? Cruzando as informações aí com o fluxograma e tentando entender esse processo produtivo todo aí, tá bom? Mas, como a gente vem falando desde a primeira unidade, capriche no treinamento. Não vamos pegar e jogar processo na mão de um colaborador, falar assim, toma que o filho é seu. Não, não é assim. Treine ele, oriente, mostre como deve fazer, insista mesmo no treinamento, pessoal. Como a gente finalizou esse slide aí, né? Capacitação é uma alternativa para melhorar os procedimentos tanto internos quanto externos. Ou seja, se você está treinando, você vai diminuir também o desperdício. E, naturalmente, você vai tentar criar uma empresa um pouco mais sustentável. Sustentável no sentido de evitar mesmo gastos excessivos. E, naturalmente, a gente está contribuindo para a natureza também, né? Por quê? Se a gente está desperdiçando um hambúrguer que tem uma origem, uma carne de origem animal, naturalmente, se a gente está controlando esse desperdício também, a gente está evitando o impacto grande da criação desses animais na natureza, né? A mesma coisa, os pães. Você está cuidando sim do seu gasto, mas naturalmente você está evitando, né, um impacto grande para a produção desses pães para a natureza. Então, isso aí é uma coisa que está diretamente atrelada. Então, além de estar zelando, controlando os gastos e os custos para a sua empresa, você também naturalmente vai estar zelando por um planeta mais sustentável, tá bom? Então, está tudo muito diretamente interligados, né? Ou seja, você vai controlar a sua questão econômica interna, você vai controlar também uma questão social e ambiental diretamente ligada ali. Por quê? Se você está gastando muito, está desperdiçando muito, naturalmente você vai ter que demitir ou dispensar alguém, porque os custos vão estar altos. Você deixou de gerar emprego. Se você está desperdiçando muita coisa, naturalmente você está gerando um impacto ambiental para o ecossistema, para o meio ao qual a gente vive. Então está tudo muito interligado. Então, pessoal, controlar custos, controlar gastos, não necessariamente é um ato de, como diz no popular, de pão-duragem.
Não, é um ato de zelar pela saúde financeira da instituição, é um ato de zelar pelo emprego que você está gerando, é um ato de zelar pela natureza também, tá bom? Então tá tudo muito interligado. Então, tirem isso da cabeça se por acaso alguém virar para vocês e dizer, tá controlando o gasto, é coisa de mão de vaca. Não. Coisa de gente irresponsável é sair gastando sem ter recurso e não ter compromisso com a geração do emprego. Ser empresário tem os seus ônus, pessoal. Ser empreendedor tem os seus ônus, né? E tem os seus bônus, óbvio. E existe essa responsabilidade do empreendedor, muitas vezes, de ter um impacto social na geração de emprego. Então, você está sendo responsável quando você consegue controlar os seus gastos, tá bom? Seguindo, dica 3. Adote medidas de redução dos desperdícios, que a gente está falando aqui desde o início. Além das matérias-primas, as empresas enfrentam problemas com desperdícios em diversos setores: energia elétrica, peças, equipamentos diversos, encargos trabalhistas, enfim, o leque, né, é muito grande. Vale a pena sempre adotar medidas que reduzam os gastos, como melhorar o aproveitamento das matérias-primas por meio de conscientização dos funcionários ou controle de estoque. Pessoal, isso é muito importante mesmo. É importante controlar tudo que entra, sai e está estocado dentro do seu empreendimento. Se você não tem esse controle, comprei 100 pães semana passada. Deixa eu ver aqui, eu acho que desses 100, eu vendi uns 70. Legal, se você vendeu uns 70, teoricamente você tem que ter 30 no seu estoque. Aí você chega no seu estoque e tem 2. Você não está controlando nada. Então é importante criar esse fluxo. Cria tabelas. Não precisa de ser coisa chique. Uma tabelinha numa prancheta, muitas vezes, faz toda a diferença. Comprei 100 pães, vendi 70. Olhei no estoque, tem 28. Então quer dizer que eu desperdicei 2. E crie essas planilhinhas, crie esses relatóriozinhos para você estar sempre anotando, sempre tomando nota. E aí, naturalmente, você não vai perder o controle, tá bom? Outro ponto-chave é estimular os colaboradores a agir com. Peraí, perdão. Outro ponto-chave é estimular os colaboradores a agirem com consciência. Afinal, quem atua com reciclagem sabe das inúmeras vantagens do setor, como a diminuição da poluição do solo, da água, do ar. Além disso, evita-se o sobrecarregamento de materiais nos aterros sanitários, sendo um ponto positivo para melhorar a qualidade de vida da população. Com isso em mente, crie uma política de incentivo para os destaques do mês, como uma bonificação extra, um prêmio de folga remunerada no fim de semana. Trata-se de uma motivação a mais que influencia positivamente na melhora da produtividade. Ou seja, pessoal, criem campanhas mesmo, sabe? Promoções internas dentro da empresa, no sentido de valorizar aquele profissional que está zelando de forma positiva para controlar os custos, está tratando os equipamentos da empresa com cuidado e, a partir dessas economias geradas por esse setor, naturalmente você pode dar uma bonificação, um prêmio de destaque no mês, uma folga remunerada. Então, tudo isso envolve a motivação também, né? Então, você estimula o colaborador, envolve ele nos planos do empreendimento, conscientize da necessidade. Por quê? Se você está gastando muito, naturalmente você não vai conseguir futuramente, talvez, arcar nem mesmo com o salário dele. Quem dirá com uma promoção? Então, este é o clima que tem que ser criado dentro do empreendimento. É um clima de cooperação, né? É um clima de formação de um time. É como se fosse efetivamente um time de futebol mesmo, tá bom? Onde todos têm a sua parcela de participação. 4. Negocie com os melhores fornecedores. Pessoal, essa parte aí é fundamental. Assistentes de controle de qualidade e empreendedores.
sempre estejam atentos aos valores que vocês têm pago. Ou seja, paguei na semana passada por 100 pães de hambúrguer, eu paguei a importância de R$ 75. Ok. Na semana seguinte, eu paguei 85. Opa, vamos negociar com esse fornecedor. Fornecedor, o que está acontecendo? Ah, o preço do dólar, esse, aquilo. Então, abra um leque de oportunidades. A concorrência ela está aí exatamente para nos dar essa liberdade de buscar. Então, tente negociar melhor com os fornecedores. Não é que você vai ser chorão, mas você está zelando pela saúde financeira da sua empresa, tá bom? Então, olha só, quanto maior a proximidade e confiança com os fornecedores, isso é muito importante, gente. Se você comprou na mão do fornecedor e você pagou ele no dia certinho, não atrasou, e você passa a ser um bom cliente. Se você é um bom cliente, você passa a ter feedbacks aí com isso. Ou seja, você vai ter margens de negociação, não é verdade? Então vejam bem. Quanto maior a proximidade e a confiança com os fornecedores, maior serão as chances de flexibilidade, forma de pagamento e também agilidade no cumprimento dos prazos de entrega. Por isso que é muito importante a gente zelar pela saúde financeira da empresa e estar sempre planejando tudo, sempre botando tudo no papel. Não faça nada de cabeça e de cabeça quente, misturando razão com emoção. Não, razão por um lado, emoção por outro. Então, no mundo dos negócios, você vai pegar, você vai tabular, você vai calcular, e aí, ao final, você vai tomar a sua decisão, tá bom? Tenha em mãos uma lista de todos os seus fornecedores. Se possível, coloque em sua agenda estrelinhas sobre a qualidade de cada um deles. Observe sim, pessoal, porque de repente tem um custo-benefício, né? Às vezes você vai trocar o pão e vai pagar R$ 5 a menos, mas o pão não tem uma qualidade igual ao outro. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Se não tem a qualidade, você vai perder cliente. Você perdeu o cliente, naturalmente você vai ter que enxugar mais os custos. Então, é um efeito cascata, tá bom? Dessa forma, você saberá rapidamente com quem terá maior poder de negociação, auxiliando na conquista de descontos atrativos. Ao estabelecer um bom relacionamento com os fornecedores, ficará mais fácil também os processos de possíveis trocas de matéria-prima que vierem com defeitos, ou até mesmo a substituição de alguma empresa que não esteja alinhada com seus objetivos. Pessoal, lembra daquele primeiro módulo que a gente falou muito sobre a habilidade de comunicar-se e de ter boas relações interpessoais? Pois é, nós vamos aplicar exatamente aí. Se você tem grande confiança com os seus fornecedores, se você consegue conversar com eles, se você cumpre os seus prazos, se você tem um bom relacionamento interpessoal com eles, tudo vai abrir as portas. Lembra daquela brincadeirinha que a gente fez, que será que a gente deixa as portas abertas ou não? O fornecedor também, ele é um parceiro da empresa. Então, diante disso, se você tem boas relações interpessoais com ele, se você tem boas relações profissionais com ele, naturalmente você vai conseguir um aporte interessante aí para quando você vier a ter necessidade de agilizar um prazo de entrega ou, quem sabe, renegociar ou parcelar talvez um prazo de pagamento. Então, isso tudo está diretamente interligado. Então, muito cuidado, muito carinho com o seu fornecedor, tá bom? Escolha os melhores materiais. Imagine comprar determinadas matérias-primas que sejam fora do padrão de qualidade dos produtos que deverão ser elaborados. Eu errei ali, tá? Não, perdão. Deverão ser elaboradores em sua empresa em um prazo de um dia. Certamente haverá atrasos na entrega e possíveis reclamações dos clientes. Trata-se de um risco que influencia imensamente com perdas financeiras, pois muitas vezes haverá necessidade de uma nova compra. Por isso, tenha em seu quadro de colaboradores um profissional capacitado para escolher os melhores materiais, que sejam certos para o segmento, por exemplo, aí, de plástico, tá? Mas nós estamos dando o exemplo de sanduíche, que seja uma pessoa que conheça bastante de pães e de hambúrguer, tá bom? Outra orientação importante é verificar a qualidade do que chega oriundo de cooperativas de reciclagem. No caso aí, né, como a gente pegou esse slide da Neoplast, ela trabalha com reciclagem, mas nós estamos simulando aqui
o exemplo de uma empresa que trabalha com hambúrguer, no caso, nós vamos ter que ficar atento aos hambúrgueres que chegam de determinados fornecedores, ou os pães de determinados fornecedores, ou a batata palha, enfim, tá bom? Afinal, há situações em que o reaproveitamento do plástico pode ser comprometido. Portanto, tenha um olhar bem crítico com esse ponto e faça uma boa fiscalização, sem deixar espaço para possíveis perdas e custos de matéria-prima. A mesma coisa em qualquer outro segmento que você for trabalhar, pessoal. Seja no sanduíche, ficando muito atento à qualidade dos pães, à qualidade do bacon, à qualidade do hambúrguer, à qualidade do alface, dos molhos e assim sucessivamente, tá bom? Que aí, dessa forma, você não cai a qualidade da oferta do seu produto. Que muitas vezes você troca um pão. Ah, na semana passada eu comi um sanduíche aqui, o pão ele era redondinho, macio. Agora veio um pão achatado, estranho. Ah, não, você mudou o seu pão, não gostei, mas não vou consumir. Olha o impacto disso. Então, escolha bastante as suas matérias-primas, escolha bastante o material ao qual você vai trabalhar e como esse material vai se transformar no produto final para o cliente aí, tá bom? Muito capricho nisso. Reavalie a tributação. Pessoal, essa parte de tributação no Brasil é um problema muito sério. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias, ou seja, aqueles valores de impostos que a gente paga. Então, se a gente tem que pagar, nós vamos pagar. Não vamos entrar nessa linha errada de sonegação. Ah, vou dar um jeitinho. Não, não. Tem que pagar, tem que pagar. Não é verdade? Organize a sua empresa, organize direitinho aí o seu gerenciamento de custos para poder cumprir com essa obrigação também. Sonegação de impostos não está com nada, não. Por mais que a gente fique revoltado às vezes com corrupções, com os impostos não sendo aplicados da forma com qual a gente entende que deveria, mas fujam disso, tá bom? Nada de jeitinho. Diante de uma realidade em que a carga tributária é um dos principais problemas enfrentados pelos empresários brasileiros, sempre é indicado que o gestor da sua companhia faça uma reavaliação do que pode ser até alterado ou readequado, sabendo que os resultados podem ser melhorados. Muitas vezes, uma consultoria externa auxilia na busca por soluções viáveis que representem economias consideráveis. Também pode ser uma auditoria realizada pelo próprio departamento contábil. Com os dados em mãos, o regime de tributação pode ser alterado ou até mesmo existe a possibilidade da sua empresa conseguir descontos ou isenções de acordo com os programas governamentais existentes. Afinal, há benefícios para companhias que investem em programas sociais, que adotam medidas ambientais, contribuindo para a redução dos impostos a pagar. Então, pessoal, é a oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade. Então, estar sempre atento a esses programas do governo, estar sempre em contato com alguém que conheça da área contábil. Se você tiver um recurso disponível na empresa, não hesite em contratar uma consultoria. Né? De repente, a própria mudança de um enquadramento da empresa no seu sistema de CNPJ, às vezes uma simples mudança já gera uma economia, tá? Então, para isso, é necessário estar conversando com um especialista, no caso, alguém que conheça de contabilidade, tá bom? Então, conversem bem, não fujam dos impostos, mas ajam com bastante inteligência. E se tem algum programa do governo interessante, que sempre tem, e há uma promessa no pós-pandemia agora de acontecerem diversos programas, entrem. Um menor aprendiz, o menor aprendiz vai dar uma tributação menor para a empresa, e é excelente, e ao mesmo tempo você está estimulando socialmente a inserção de um jovem no mercado de trabalho, entrem nessa, tá bom? Nada de negar sonegação de impostos, nada de ficar driblando isso. Se organizem, organize a sua saúde financeira, tenha sempre um bom fluxo de caixa, tenha esse controle sempre nas mãos, de forma rígida, controlada, avaliada, raciocinada, que dessa forma você vai conseguir aí estar sempre mobilizando e flexibilizando determinados impostos que você paga, tá bom?
E o último, sempre mensure os resultados da mudança. Observando a redução no custo de matéria-prima, o próximo passo é mensurar os resultados da mudança. Ou seja, nada melhor do que efetivar o que aconteceu em um determinado período de tempo, além de incentivar os colaboradores a continuarem com as boas práticas. Adote medidas métricas e indicadores de performance que o auxiliarão no constante acompanhamento das informações. Assim, riscos serão previstos com antecedência e investimentos poderão ser realizados com mais eficiência. Dessa maneira, a gestão da sua empresa estará comprometida com o melhor aproveitamento dos recursos, fazendo com que o custo de matéria-prima esteja sempre dentro do cronograma anual. Ou seja, isso aí resume um pouquinho de tudo que a gente falou ao longo da nossa explicação. Ou seja, incentive o seu colaborador. Se ele está colaborando com a empresa, valorize, né? Faça a motivação dele para ele continuar com essas boas práticas. Se houver condições financeiras para fazer uma premiação ou a concessão de uma folga, o faça e estimule muito esse lado humano aí para você também e a empresa acabarem trazendo esse servidor, esse colaborador para o lado do compromisso de reduzir os custos, tá bom? E sempre faça um planejamento do que você vai gastar. Calcule tudo. Ah, eu vou trocar a chapa que frita os meus hambúrgueres. Ela está desperdiçando muito. Então, faça um cálculo. Qual está sendo o seu desperdício a cada 100 hambúrgueres? 10 hambúrgueres. O que isso significa a longo prazo, em uma semana, em um mês? Opa, eu estou economizando aqui o que vai ser a parcela de uma chapa nova. Então, isso se chama planejamento. Então, naturalmente, com a chapa nova, você vai ter um desperdício menor e automaticamente você colocou uma tecnologia e um equipamento novo dentro da sua empresa que vai, inclusive, impactar no produto final, ou seja, um hambúrguer mais gostoso, mais macio, sem estar queimado, melhor frito. Então, planeje. O ideal é planejar. Por isso nós estamos batendo muito desde o início do nosso curso, fazer aquelas tabelinhas que a gente aprendeu, fazer aqueles gráficos, desenhe o fluxograma. Então, tudo isso nos dá uma noção muito grande do que a gente está fazendo, o que a gente precisa de fazer, tá bom? Naturalmente, vai estar gerando uma saúde financeira para o seu empreendimento e gerando saúde financeira é mais lucro, é mais possibilidade de gerar novos empregos, é oportunidade de você valorizar os seus colaboradores, dando um salário um pouco maior, melhor, melhores condições, tá bom? E te fortalecendo no mercado também. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, assim, não hesite em planejar, tá bom, galera? E chegamos ao fim de mais uma aulinha e fica a dica de ouro de hoje. Mantenha-se sempre com o controle dos gastos. Pessoal, não deixem isso para depois. Não deixem os gastos. Ah, semana que vem eu mexo com isso. Ah, não gosto de mexer com número. Ah, não, não é assim que funciona. Você tem que estar diariamente correndo o olho, como estão as situações. Existe uma frase muito popular que fala que é o olho do dono é que engorda o boi, não é verdade? Então, estejam sempre acompanhando. Não significa com isso que você está desconfiando dos seus colaboradores, pelo contrário, você está zelando pela saúde financeira que vai garantir também o emprego dos seus colaboradores e, naturalmente, você está envolvido em uma responsabilidade social gerando esse emprego também, tá bom? É isso aí, galera. Agradeço a todos e vamos encerrando essa nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostem. Controlem-se, façam planejamentos financeiros, não só das vossas empresas e dos empreendimentos ao qual vocês se representam, né? Mas a saúde financeira familiar também, o planejamento, ele é importante também. Infelizmente, no Brasil, a gente na verdade, nem perdemos, que a gente nem começou ainda a ter esse hábito, né? De planejamento financeiro familiar. Então, é importante. Ah, eu tenho cartão de crédito. Anote seus gastos. Ah, vou comparar as contas de luz do mês passado para esse. O que aconteceu? Que mês passado foi mais baixo e esse foi mais alto. Então, peguem isso tudo no final.
faz com que você diminua os seus gastos, diminua os seus custos e assim naturalmente acaba sobrando um dinheirinho. Tá bom, galera? É isso. Abraços e beijos para todos. Com Deus aí, que Deus abençoe muito a noite de todos, tá bom? Tchau, tchau.